Nas margens esquecidas de Sarepta, entre o mar e a poeira de uma terra amaldiçoada pela seca, uma mulher anônima se tornou o último fio entre a vida e a morte. Esta não é uma história confortável sobre abundância e milagres fáceis. É um relato sombrio sobre fome, desespero e uma fé que nasceu quando tudo já havia acabado. Antes que profetas fossem sustentados por multidões e antes que milagres fossem celebrados em templos, uma viúva pobre sustentou um homem de Deus com aquilo que ela mesma não tinha, e pagou um preço emocional que poucos estão dispostos a encarar. Israel estava sob juízo. O céu havia sido fechado pela palavra do profeta Elias, e a chuva havia se tornado uma lembrança distante. A terra rachava, os campos morriam e a fome avançava como um inimigo invisível. Reis não tinham respostas, deuses falsos permaneciam em silêncio, e o povo aprendia da forma mais cruel que a desobediência cobra seu preço. Elias, o homem que havia confrontado reis, agora também enfrentava a escassez. O ribeiro que o sustentava secou, até o profeta de Deus ficou sem provisão. Foi então que a ordem divina soou absurda. Deus não enviou Elias a um palácio, nem a um celeiro cheio. Ele o enviou para Sarepta, uma cidade estrangeira, território de Jezabel, o coração da idolatria. E mais estranho ainda, Deus disse que uma viúva o sustentaria. Uma viúva, em tempo de fome, em terra pagã. Era como se o próprio céu estivesse testando os limites da lógica humana. Enquanto Elias caminhava em direção à cidade, do outro lado da história, uma mulher também caminhava para o fim. A mulher de Sarepta não tinha nome registrado, era apenas mais uma viúva em um mundo que desprezava viúvas. Sem marido, sem proteção, sem renda. Ela tinha um filho pequeno e uma decisão silenciosa já tomada. Havia comida apenas para uma última refeição. Depois disso, ela esperava morrer. Não havia drama em sua expectativa, apenas resignação. A fome havia vencido. Ela saiu para apanhar alguns gravetos, não para cozinhar por muitos dias, mas para preparar o último pão. Cada passo era pesado, cada graveto recolhido era um lembrete de que o fim estava próximo. Foi nesse momento que ela encontrou o profeta. Um estrangeiro, um homem cansado, com o rosto marcado pela mesma seca que devastava a terra. Ele pediu água, mesmo na miséria ela deu. A água ainda existia, embora pouca, mas então veio o pedido que atravessou sua alma como uma lâmina. Ele pediu pão. A resposta dela foi crua, honesta e desesperada. Ela não fingiu fé, não citou promessas, ela disse a verdade. Só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite, apenas o suficiente para ela e seu filho comerem e depois morrerem. Não havia esperança embalada em palavras religiosas, havia apenas a realidade nua da fome. Era o fundo do poço humano. E então Elias disse algo que para qualquer pessoa sensata soaria cruel. Não temas. Ele pediu que ela preparasse primeiro para ele, antes do filho, antes dela mesma, e prometeu algo que parecia impossível. A farinha não acabaria, o azeite não faltaria, até que a chuva voltasse à terra. Não era apenas um pedido, era um teste. Um teste que colocava uma mãe diante da escolha mais dolorosa possível: confiar em uma palavra invisível ou alimentar seu próprio filho. Esse é o ponto onde muitos discursos religiosos quebram, porque fé aqui não era cantar, nem declarar vitória. Fé era arriscar tudo quando não havia nada sobrando. Aquela mulher poderia expulsar o profeta, chamá-lo de louco, protegendo ao menos a última refeição, mas algo aconteceu dentro dela. Talvez desespero, talvez coragem, talvez uma fé que nasceu não da esperança,
mas da ausência total dela. Ela entrou em casa, preparou o pão, entregou-o ao profeta, e naquele gesto silencioso ela cruzou uma linha sem volta. Se aquela promessa fosse falsa, ela teria condenado o próprio filho. Mas a farinha não acabou. No dia seguinte ainda havia azeite, e no outro dia também. A casa da viúva se tornou um ponto de resistência contra a morte. Enquanto ao redor pessoas morriam de fome, dentro daquela casa simples a provisão continuava, não em abundância exagerada, mas no suficiente diário. O milagre não foi excesso, foi constância. Mas a história não termina no pão, porque a fé que sustenta também é testada até o limite. O filho da viúva adoeceu. A doença foi rápida, cruel, irreversível aos olhos humanos. O corpo da criança morreu nos braços da mãe. A mesma mãe que havia arriscado tudo acreditando na palavra do profeta, agora encarava o vazio mais cruel possível. Seu grito não foi de adoração, foi de acusação. Ela confrontou Elias e indiretamente o próprio Deus. Perguntou se sua fé havia sido apenas um convite para a tragédia. Esse momento é ignorado em muitas versões suavizadas da Bíblia, mas aqui a Escritura não esconde a dor. A mulher que confiou agora questiona, a mulher que sustentou agora acusa, e Deus não a repreende por isso. Elias toma o corpo da criança, sobe ao quarto e clama ao Senhor com desespero. Ele não faz um ritual bonito, ele se lança sobre o menino e grita por vida. Pela primeira vez na Bíblia, alguém é ressuscitado, não diante de reis, não em um templo, mas no quarto de uma viúva estrangeira. Quando o menino volta à vida, algo maior acontece. A fé da mulher deixa de ser emprestada. Até então ela confiava na palavra do profeta. Agora ela conhecia o Deus por trás da palavra. Sua declaração final não é exagerada, mas profunda. Agora sei que tu és homem de Deus. Não porque o pão multiplicou, mas porque a morte foi vencida dentro da sua casa. A mulher de Sarepta nos confronta de forma brutal. Ela não era israelita, não fazia parte da aliança, não tinha promessas herdadas. Ainda assim, foi escolhida. Isso expõe uma verdade desconfortável. Deus muitas vezes encontra fé onde ninguém espera e ignora aqueles que se acham herdeiros automáticos da bênção. Enquanto Israel murmurava, uma viúva estrangeira sustentava um profeta. Enquanto muitos tinham religião, ela teve fé prática. Essa história não é sobre dar para receber, é sobre confiar quando dar significa perder tudo. Não é sobre prosperidade, é sobre sobrevivência. A fé dessa mulher não a tornou rica, ela continuou viúva, continuou pobre, continuou invisível aos olhos do mundo, mas sua casa se tornou cenário de um dos milagres mais profundos das Escrituras. Quantas pessoas hoje vivem recolhendo os últimos gravetos, preparando a última refeição emocional antes de desistir? Quantos são encorajados a confiar quando tudo dentro deles grita para proteger o pouco que resta? A mulher de Sarepta nos mostra que a fé verdadeira não nasce no excesso, mas no limite, não quando temos escolhas fáceis, mas quando todas parecem levar à perda. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou um ponto sensível. Talvez você também esteja vivendo com o pouco. Talvez esteja cansado de ouvir promessas bonitas, enquanto sua realidade grita o contrário. A história dessa mulher não promete uma vida fácil. Ela promete que Deus vê aqueles que o mundo ignora, e que a fé, quando nasce no fundo do poço, pode sustentar até um profeta e desafiar a própria morte. Agora eu quero saber de você. Você teria coragem de fazer o que essa mulher fez? Confiaria quando tudo o que você tem cabe na palma da mão? Deixe sua opinião nos comentários. Sua resposta pode ajudar outras pessoas que estão vivendo seu próprio momento de Sarepta. Se essa história fez sentido para você,
curta o vídeo, se inscreva no canal e continue conosco. Ainda há muitas mulheres na Bíblia cuja fé nasceu onde a esperança já havia morrido.